Oi, meus amados, bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus, um pedacinho da palavra, porque todo dia ela é renovada na nossa vida através da misericórdia do Senhor, e todo dia a gente aprende mais de Deus para nos tornarmos cada vez mais santos. Com muita alegria eu agradeço a Sirene mais uma vez a oportunidade que ela está me dando de estar podendo conversar com vocês, né, no Devocional do Manancial, agora no Café da Comunhão, e eu agradeço o pastor também, a confiança, e hoje nós temos a lição com o título Lutando contra a Cegueira Espiritual. É o manancial de hoje, quem escreveu o estudo chama-se Prisca Lessa. E nós vamos conversar um pouco sobre o escrito dela e vamos tirar algumas lições para nossa vida, né? Então vamos agora orar, entregar esses momentos na mão do Senhor. Nós estamos no culto de oração, né, de 8 horas, no jardim de oração, e esse devocional é para nós podermos pensar um pouquinho, logo de manhã, bem cedinho, né, sobre o que é a palavra, o que a palavra nos ensina. Nós vamos falar sobre cegueira, sobre não absorver as palavras de Deus, e o que essa não absorção pode trazer de mal para nós, para o nosso crescimento espiritual. Então vamos orar para começar? Então vamos lá. Pai de amor, de imensa misericórdia, te louvamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, não tem adjetivos para falar, Senhor, para nós, com as nossos poucas palavras, nós exaltarmos o Teu santo nome, nós conseguirmos demonstrar todo o amor que te temos por palavras. Então nós queremos demonstrar o nosso amor a ti por atos, por pensamento, por palavras também, por obediência, Senhor. Nós queremos aprender cada dia mais de ti e cada dia mais vivermos uma vida de santidade, onde nós sabemos que erramos porque somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Te pedimos perdão pelos nossos erros, tem misericórdia de nós, e que hoje nós possamos ser mais fiéis a Ti do que fomos ontem, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de ler a Sua palavra, e que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, e que o que venhamos a falar, Senhor, venha diretamente do Teu coração, e que possamos fazer a diferença nesse aprendizado. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te oramos agradecidos. Amém. Bem, como eu já falei, né, o nosso título é Lutando contra a Cegueira Espiritual, e o nosso texto está em Mateus 7, de 1 até o 5. Eu vou ler porque são só 5 versículozinhos, então hoje dá para a gente ler, né? Diz assim, Mateus 7, 1. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o arqueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita,
Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho de teu irmão. É uma palavra dura, né? É uma palavra de Jesus e é uma palavra dura, uma palavra de ensinamento para nós colocarmos em prática na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. A Prisca, ela separou, né, o versículo 3 como o versículo onde ela pautou a lição de hoje, que diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? É claro que ela está com ai meu Deus, com uma Bíblia com uma diferente, né? Uma Bíblia ai, a palavra fugiu agora. Mas o texto é o mesmo e nós vamos dar uma olhadinha nesse versículo 3 e o que é uma... Por que tu vês o arqueiro? O que é o arqueiro? O arqueiro, diz aqui no rodapé da minha Bíblia, é algo muito pequeno, é uma partícula, é algo bem pequenininho, um arqueiro. Bem, começa assim a nossa devocional. Antes de receber a Cristo, andávamos cegos e inconstantes em nossa condição espiritual. Gente, eu não sei se vocês já tiveram, né, uma situação de vocês ficarem totalmente cegos. Mesmo que seja por pouco tempo, né? Totalmente cego. Eu, quando operei glaucoma, né, que a Nilce me levou para o hospital, né, para fazer a cirurgia de glaucoma, eu levei 73 tiros no olho direito, tiros de laser, tá, gente? E 44 tiros de laser no olho esquerdo. E com a anestesia, quando acabou a cirurgia, eu estava completamente cega, tá? E a Nilce que não me deixa mentir. Ela teve que ir me carregando com todo cuidado, eu não enxergava nada e o médico disse que aos poucos a minha visão iria voltando. É uma situação muito desagradável, embora eu estivesse, né, a minha amiga querida cuidando de mim, me levando com todo zelo até o Uber para poder voltar para casa. Eu tive momentos assim, é muito inconveniente você não enxergar nada, né? Você não enxergar nada. Continuando aqui no nosso manancial, diz que no ato da conversão, o Espírito Santo inicia um longo processo de tratamento que exige que recebamos luz constante sobre os olhos para que deixemos a cegueira. Essa luz é a Bíblia. A Bíblia, olha só, o que tira a nossa cegueira espiritual é a leitura da Bíblia, é o estudo da palavra. Ela que faz com que os nossos olhos vão se abrindo e que os ciscos vão saindo, né? Ela que faz. No segundo parágrafo diz assim: quando negligenciamos esse remédio, quer dizer, qual remédio que está falando aqui? A Bíblia. No entanto, gradativamente nossa visão se torna obscurecida. As misérias que antes enxergávamos tornam-se cada vez menos perceptíveis. Eu, depois dessa cirurgia, eu tenho que usar 2 vezes ao dia colírio, de manhã
e antes de dormir, quando eu acordo e antes de dormir. Por quê? Para que esse colírio venha abaixar a pressão da minha vista e que eu possa enxergar. Porque o glaucoma, ele vai comendo o periférico da nossa visão, a gente vai perdendo a visão e o glaucoma leva à cegueira total. Então, trazendo essa situação de saúde para a vida secular, a gente vê que a Bíblia é o remédio diário e contínuo para que nós possamos enxergar, para que nós possamos ver tudo o que está acontecendo e com isso nós vermos os nossos pecados, nós vermos os nossos erros, nós vemos o que estamos fazendo, que está desagradando a vontade de Deus. Bem, continuando aqui o nosso parágrafo, agora nós vamos para o terceiro. Diz assim: é um fenômeno estranho. Essa deformação na córnea espiritual diminui a visão para perto e aumenta a visão para longe. Somos capazes de enxergar o cisco no olho alheio e incapazes de ver a trave nos nossos olhos. Ela é tão sutil que pode ser facilmente confundida com santidade. É possível pensarmos que estamos nos tornando mais santos por enxergarmos cada vez menos os pecados em nós e mais os pecados dos outros. Isso aqui é muito perigoso dentro da igreja, porque infelizmente, né, a igreja é feita de pessoas, né? Nós somos a igreja, cada um de nós tem a nossa personalidade, tem o nosso caráter. E nós trazemos, né, as nossas mazelas conosco. Nós estamos na igreja e tem pessoas que, infelizmente, se acham mais crente do que a outra. E por isso, por eles se acharem mais santos, eles se colocam numa posição de julgar os irmãos. Nós não temos o direito de julgar. A leitura bíblica começa com Mateus 7:1, e a primeira coisa que Jesus fala logo é que nós não temos o direito de julgar, porque da maneira que nós julgamos, nós também seremos julgados. Então, nós temos que ter, pelos nossos irmãos, carinho, nós temos que ter misericórdia, nós temos que buscar, se a gente vê algum irmão em alguma situação perigosa, fazendo alguma coisa que desagrade a Deus, nós temos que ter muito cuidado com esse irmão, né? Nós não temos o direito de julgar ninguém, né? Ninguém. A estátua que representa a justiça, nós conhecemos ela, né? Infelizmente, ultimamente, né, não tem pendido para o lado errado, tem tido algumas decisões injustas, mas isso aí não é problema para a gente discutir. Aqui nós estamos discutindo a parte espiritual. A justiça, ela tem, né, nas mãos uma balança. Ela está ali julgando, pesando as atitudes para saber para que lado que a balança vai pender, se para o lado certo ou para o lado errado. E a partir daí ser tomada a atitude, né, de confrontação e o que será feito contra ou a favor da pessoa que cometeu o delito. Deus, ele é amor, mas ele é justiça e fogo consumidor. É muito triste quando a gente escuta as pessoas falando assim: ah, mas Deus é amor, Deus perdoa, Deus me conhece, Deus isso, Deus aquilo. Essa pessoa é uma total ignorante sobre a palavra de Deus,
porque ela está pegando versículos isolados, mas ela não está fazendo um estudo deliberado do que é esse amor de Deus. Claro que Deus é amor, e a maior prova desse amor foi ele ter doado tudo que ele tinha de melhor. E o que ele tinha de melhor? O filho dele, né? Filho é o que nós temos de melhor, né? Nós temos de melhor, são a nossa herança. E Deus abriu a mão do filho dele por amor a nós. Ele é amor, mas ele é justiça e fogo consumidor. Bem, na quarta diz assim, no nosso quarto parágrafo: o médico dos médicos, contudo, apresenta outro diagnóstico. Jesus chama o julgamento de hipocrisia. Olha, essa palavra é muito dura, meus irmãos. Hipocrisia. Ele nos ensina que um dos graves efeitos da negligência espiritual é que deixamos de enxergar nossos pecados e passamos a enxergar o pecado dos outros. Nós sabemos que em Mateus foi escrito, né? O Evangelho de Mateus foi escrito voltado, são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele foi escrito voltado para o judeu. E muitas vezes, em várias ocasiões, Deus, por ver a falsidade, a hipocrisia dos judeus, né, dos fariseus, né, ele simplesmente, ele falava, isso é hipocrisia, vocês são hipócritos. Tanto que temos, vem um exemplo agora na minha cabeça, né, aquele fariseu e o pecador que estavam orando, né, e o fariseu na esquina batia a mão no peito e dizia: eu sou isso, eu faço aquilo, eu isso, eu aquilo, exaltando as coisas boas que ele fazia. E ali, perto, estava um pecador que humildemente chegava diante de Deus e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu preciso de ti, eu dependo de ti, eu não tenho tido força para vencer meus pecados, mas eu sei que tu podes, só tu podes fazer com que eu vença meus pecados. E assim foi aquela oração. A hipocrisia é você falar e não fazer. Lembra aquele ditado que diz assim: fala o que eu faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é uma hipocrisia. Nós, crentes em Cristo, nós temos que falar e temos que fazer, porque a palavra de Deus diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não, passando disso é do diabo. Então, nós temos que aprender a palavra, colocar em prática no nosso coração e viver, porque senão nós estamos sendo hipócritas. O último parágrafo diz assim: felizmente, essa deformação tem cura. Oh, glória, né? A deformação da cegueira espiritual, ela tem a cura, e o remédio chama Bíblia. Estudar a Bíblia. Somente ela é capaz de fazer com que enxerguemos corretamente. Cristo nos curou da nossa cegueira, mas precisamos desse remédio diário para nos mantermos sãos. Cristo nos chama, venha como está, né? Cego espiritualmente, nas drogas, em qualquer situação, bêbado, vagabundo, pessoa com todas as mazelas desse mundo, venha como está, como aquela mulher adúltera. Jesus falou: onde estão os que queriam te matar? Ela disse: foram todos embora.
Aí Jesus a perdoou, mas ele não falou, ó, você está perdoada, só. Ele falou, vá e não peques mais. Então, nós temos que ter no nosso coração que a gente venha a Jesus do jeito que tiver, né? Ele é a nossa meta. No momento em que a gente entrega a vida a Jesus, ele passa a ser a nossa bússola, o nosso norte. Temos que buscar, lutarmos. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. A palavra dele é essa. Toma a sua cruz e siga-me. Para segui-lo, precisamos ser curados da cegueira espiritual. Porque senão, como é que nós vamos ver o caminho? E Jesus é o único caminho. Então, irmãos, nessa manhã, o que Deus colocou no meu coração da lição de hoje, lutando contra a cegueira espiritual, foi isso. E eu passei para os irmãos com muita alegria. E eu peço a Deus que Ele tire todos os cisquinhos dos nossos olhos e que a gente nunca olhe o nosso irmão com julgamento, nunca olhe o nosso irmão de uma maneira errada, porque Deus nos olha com um amor infinito. Ele nos olha não para as mazelas da nossa vida, não com os erros que nós temos ainda, mesmo lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele nos olha através do Filho amado que Ele tem, através do Filho dele, Jesus Cristo. Essa é a mensagem de hoje, pela glória de Deus. Amo vocês, meus queridos, de todo o meu coração. Desculpa que eu me alonguei um pouquinho, mas quando eu começo a falar de Jesus, meu Deus, eu não sei o que acontece, que eu não quero parar nunca mais. Mas, irmãos, tenha um pouquinho de paciência comigo, tá? Dê um desconto para os meus cabelinhos brancos, tá? Eu amo cada um de vocês, mas Jesus ama muito mais, porque Ele morreu por você. Beijos. Fiquem com Deus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Igreja Batista Central do Jardim Maravilha. Amém.